Muitas vezes nos dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas eu digo a vocês que a verdadeira vingança, aquela que limpa a alma e cala o mundo, não tem sabor de ódio. Ela tem sabor de vitória. Existe um tipo de resposta que não precisa de gritos, não precisa de brigas e não precisa de violência. É a resposta do sucesso silencioso. E para que você entenda exatamente do que estou falando e como você pode aplicar isso na sua vida quando tentarem te humilhar, eu preciso te contar a história de Lucas. Lucas não era um homem de muitas palavras. Era um artesão, um carpinteiro de mãos grossas, calejadas pelo formão e pela lixa, com serragem entranhada nas digitais e um cheiro constante de cedro e óleo de peroba em suas roupas. Ele trabalhava na grande marcenaria da cidade, a Móveis Imperiais, que pertencia a um homem chamado Roberto. Roberto era o oposto de Lucas. Enquanto Lucas falava com a madeira, Roberto falava apenas de ouro. Roberto era um homem de sorrisos largos e falsos, que usava ternos impecáveis e nunca tinha segurado um martelo na vida, mas que adorava receber os elogios pelas obras de arte que saíam de sua fábrica. Obras que, na verdade, eram feitas pelas mãos silenciosas de Lucas. Durante anos, Lucas suportou. Ele via Roberto vender mesas e cadeiras que ele havia desenhado e construído com suor, cobrando preços exorbitantes, enquanto Lucas recebia apenas migalhas, um salário que mal dava para colocar comida na mesa para sua esposa e sua filha pequena. Mas o pior não era o dinheiro. O pior era o desdém. Roberto fazia questão de lembrar a Lucas todos os dias o seu lugar. "Você é apenas um par de mãos, Lucas", dizia Roberto rindo alto na frente dos outros funcionários. "Sem a minha fábrica, sem a minha marca, você não é nada, você é pó de serra." Se você já teve alguém na sua vida que te fez sentir pequeno, que tentou apagar o seu brilho para se sentir maior, deixe o seu like agora mesmo neste vídeo. Vamos mostrar que somos muitos os que conhecem a dor da injustiça, mas que escolhem a dignidade. A gota d'água veio numa tarde de sexta-feira chuvosa. Lucas havia passado 3 semanas trabalhando numa peça especial, uma estante entalhada com detalhes de folhas e pássaros. Algo que ele fez com o coração, ficando horas depois do expediente. Quando Roberto viu a peça pronta, seus olhos brilharam de ganância. Naquela mesma tarde, um cliente rico da capital visitou a fábrica. Roberto, estufando o peito, apresentou a estante como sua mais recente criação genial. O cliente ficou maravilhado e perguntou sobre a inspiração. Roberto começou a inventar uma história mentirosa sobre como teve a ideia num sonho. Lucas, que estava no canto varrendo o chão, sentiu o sangue subir. No impulso de dignidade, ele deu um passo à frente e disse: "Senhor, na verdade, a inspiração veio dos pássaros que cantam no quintal da minha casa simples." O silêncio na sala foi absoluto. O sorriso de Roberto desapareceu. O cliente olhou confuso de um para o outro. Roberto, vermelho de raiva, riu nervosamente e dispensou Lucas com um gesto brusco, como se espantasse uma mosca. Assim que o cliente saiu, tendo comprado a peça, Roberto explodiu. Ele demitiu Lucas ali mesmo, aos berros. "Quem você pensa que é? Você me desrespeitou na frente de dinheiro graúdo. Rua! E não pense que vai conseguir trabalho nessa cidade. Eu conheço todo mundo. Vou garantir que seu nome seja sinônimo de problema." Lucas saiu da fábrica debaixo da chuva, sem levar nada além de suas ferramentas velhas numa caixa de madeira. Ele chegou em casa encharcado, com o peso do mundo nas costas. Quando olhou para sua esposa Ana, ele desabou. Chorou não pela demissão, mas pela humilhação. Ele se sentia um fracassado. Os meses seguintes foram o inverno da vida de Lucas. Roberto cumpriu sua promessa. Sempre que Lucas tentava conseguir emprego em outra marcenaria ou carpintaria, as portas se fechavam. O boato que corria era que Lucas era ladrão ou preguiçoso ou desobediente. A maldade de Roberto não tinha limites. Ele queria ver Lucas rastejando para voltar a pedir desculpas. As economias de Lucas acabaram. Faltou carne, depois faltou leite. Lucas olhava para suas ferramentas paradas e sentia uma raiva crescer, uma vontade de ir até a fábrica e quebrar tudo, de gritar, de fazer justiça com as próprias mãos. Mas sempre que essa escuridão tentava tomar conta do seu coração, ele olhava para sua filha brincando com tocos de madeira no chão e se lembrava de quem ele era. Ele não era um homem de violência, ele era um criador. Foi num desses dias de desespero, caminhando pela beira do rio, que a virada começou a se desenhar. Não com um grito, mas com um sussurro. Lucas viu, encalhado na margem do rio, um tronco imenso de uma árvore antiga, uma nogueira de a tempestade havia arrancado e a correnteza havia trazido. O tronco estava retorcido, cheio de nós, com partes apodrecidas e coberto de lama. Para qualquer um, era lixo. Para Roberto, aquilo seria lenha para a larimeira. Ele correu para casa, buscou seu carrinho de mão e, com um esforço sobre-humano, levou aquele tronco gigantesco e feio para o pequeno galpão nos fundos do seu quintal. Os vizinhos riram. "Olha lá o Lucas, ficou doido de vez, arrastando o lixo do rio."
Roberto, ao passar de carro e ver a cena, gargalhou. Ele parou o carro, baixou o vidro e gritou: "É isso que sobrou para você, Lucas, catador de lixo? Se quiser, eu posso te dar as sobras da minha serraria para você fazer fogueira." Lucas não respondeu. Ele nem sequer levantou a cabeça. Ele continuou empurrando o carrinho. A vingança dele havia começado, mas Roberto era tolo demais para perceber. O silêncio de Lucas não era medo, era foco. Lucas se trancou naquele galpão. Durante 30 dias e 30 noites, o som que saía de lá não era de choro, mas de serra, formão e lixa. Ele limpou a podridão daquele tronco e descobriu lá no fundo uma madeira de cor escura, avermelhada, com veios dourados que pareciam rios de fogo. Algo que nenhuma madeira comercial comprada por Roberto jamais teria. O tronco era torto e, em vez de tentar endireitá-lo, ele seguiu as curvas da natureza. Ele decidiu criar uma mesa, não uma mesa quadrada e perfeita como as da fábrica, mas uma mesa orgânica, que parecia estar viva, que parecia fluir como a água que a trouxe. Suas mãos sangraram, suas costas doíam como se tivessem sido pisoteadas por cavalos. Muitas noites ele pensou em desistir, olhava para aquele monstro de madeira e achava que não conseguiria domá-lo. A dúvida, aquela voz sussurrada pelo inimigo, tentava entrar. Você não é ninguém, você vai falhar. Se você, que me ouve agora, está lutando contra essa voz na sua cabeça, escreva nos comentários: "Eu não vou desistir." Declare isso para o mundo e para si mesmo. A sua persistência é a sua maior arma. Lucas persistiu. Ele lixou a madeira até que ela parecesse vidro. Ele criou uma mistura própria de óleos naturais para o acabamento, algo que ele aprendeu com seu avô, que realçava a cor sem esconder a história da árvore. Quando ele terminou, a mesa não era um móvel, era uma entidade. Era algo que impunha respeito apenas por existir. A oportunidade de apresentar a sua resposta ao mundo surgiu com o anúncio da Grande Feira de Artesanato e Móveis do Estado, que aconteceria na praça central da cidade. Era o evento do ano. Roberto, é claro, alugou o maior estante, bem no centro, com luzes, tapetes vermelhos e champanhe. Ele levou suas melhores peças, móveis clássicos cheios de verniz brilhante, feitos em série pelos seus novos funcionários mal pagos. Ele estava lá, pavoneando-se, certo de que ganharia o prêmio de melhor artesão e os contratos com os hotéis de luxo. Lucas não tinha dinheiro para um estante. Ele conseguiu apenas um pequeno espaço no canto afastado da praça, perto de uma árvore. Ele não tinha luzes, nem tapetes. Ele levou apenas a sua mesa, coberta por um pano velho, e ficou de pé, ao lado dela, vestindo a sua melhor camisa, que já estava surrada, mas limpa. A feira começou. A multidão se aglomerava ao redor de Roberto, que falava alto, contava vantagens e fechava negócios. Lucas continuava sozinho no seu canto. Roberto, ao ver Lucas de longe, cutucou um grupo de empresários e disse: "Venham ver um agiata. Aquele é o meu ex-funcionário. Vamos ver que tipo de lixo ele trouxe." Eles caminharam até Lucas, rindo, com a intenção de humilhá-lo publicamente por uma última vez. "Então, Lucas", disse Roberto com um sorriso debochado, "veio mostrar suas habilidades de catador de troncos? Vamos, tire o pano, deixa a gente rir um pouco." Lucas olhou nos olhos de Roberto. Não havia raiva nos olhos de Lucas, apenas uma calma profunda, oceânica. Ele não disse uma palavra, ele apenas segurou a ponta do pano velho e, com um movimento suave, o puxou. O sol da tarde bateu na madeira polida da mesa. Os veios dourados brilharam. As curvas naturais do tronco pareciam se mover. Não era apenas uma mesa, era a tempestade, era o rio, era a sobrevivência, era a beleza esculpida na dor. O silêncio que caiu sobre o grupo foi instantâneo e pesado. O sorriso de Roberto congelou e depois desapareceu, substituído por uma expressão de choque puro. Ele sabia de madeira. Ele sabia, no fundo da sua alma gananciosa, que aquilo era uma obra-prima que ele jamais, em 1000 vidas, conseguiria produzir. As pessoas ao redor pararam. O burburinho começou. O que é aquilo? Meu Deus, olhem aquela cor! A multidão que estava no estante de Roberto começou a migrar como um bando de pássaros mudando de direção para o canto onde Lucas estava. Em poucos minutos, Lucas estava cercado. Roberto ficou sozinho no seu tapete vermelho, cercado por móveis que, de repente, pareciam pedaços de plástico sem vida comparados àquela mesa. O juiz da feira, um crítico de arte renomado e difícil de agradar, abriu o caminho da multidão. Ele passou a mão à superfície da mesa de Lucas, sentindo a textura, observando os encaixes perfeitos que Lucas havia feito para as pernas da mesa. O juiz perguntou a Lucas: "Qual o preço?" "Esta peça não tem preço, senhor. Ela tem história. Ela foi rejeitada, jogada fora, considerada lixo. Mas com paciência e amor, ela mostrou seu verdadeiro valor." Roberto tentou intervir desesperado, gritando de longe: "Isso é madeira podre! Eu vi, ele pegou do rio, vai encher de cupim!" Mas o grito dele soou como um chorro de uma criança mimada.
Ninguém deu ouvidos. A excelência de Lucas gritava tão alto que tornava os insultos de Roberto inaudíveis. Naquele dia, Lucas não ganhou apenas o prêmio principal da feira. Ele ganhou encomendas suficientes para abrir sua própria oficina, contratar ajudantes e trabalhar com dignidade pelo resto da vida. O cliente rico que havia comprado a estante de Roberto meses antes estava lá, viu a mesa, reconheceu o toque de Lucas e percebeu que havia sido enganado por Roberto. Ele cancelou todos os contratos com a Móveis Imperiais e passou a comprar exclusivamente de Lucas. Ele se tornou o homem que vendia cópia sem alma, enquanto Lucas se tornou o mestre. A vingança de Lucas foi completa, e ele não precisou levantar a voz, nem levantar a mão, nem contar uma única mentira. Ele destruiu a arrogância de seu inimigo apenas sendo excelente. Ele deixou que o sucesso fizesse o barulho. Meus amigos, a lição que Lucas nos ensina hoje é poderosa e bíblica. Quantas vezes nós queremos pagar o mal com o mal? Quantas vezes queremos descer ao nível de quem nos ofende e brigar na lama? Mas a lama é o lugar deles, não o seu. Quando alguém te disser que você não vale nada, quando te demitirem, quando te humilharem, não gaste sua energia planejando como ferir essa pessoa. Gaste toda a sua energia construindo a sua mesa. Pegue os restos, pegue o que sobrou da sua vida, pegue as críticas e use tudo isso como matéria-prima. Lixe a sua dor. O processo de lixar dói, ele arranha, ele cansa. Mas é ele que revela o brilho. Trabalhe em silêncio. Deixe que eles riam enquanto você está no galpão, na escuridão do seu processo, porque chegará o dia, e eu profetizo que esse dia está perto, em que você vai tirar o pano. E quando você revelar o que Deus construiu através das suas mãos, o mundo vai ficar em silêncio. Ative o sino das notificações para não perder nenhuma dessas lições que podem mudar o rumo do seu dia. E compartilhe este vídeo. Mande para aquele amigo ou familiar que está sendo humilhado no trabalho ou que está pensando em desistir dos seus sonhos. Seja a luz na vida de alguém hoje. Fiquem com Deus, continuem lixando a sua obra-prima e até a próxima história.